Bom dia, boa tarde, boa noite, povo de Deus. Meu nome é Sidney Rodrigues, sou professor aqui da Escola Bíblica na Igreja Batista Vale do Pitimbu, em Natal, no Rio Grande do Norte. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 17 de Mateus. Todos nós sabemos que, devido à pandemia, estamos estudando online esse capítulo, quer dizer, todo o livro de Mateus. Então eu peço a você que pause o vídeo, faça a leitura rápida de todo o capítulo 17 de Mateus, que nós vamos daqui a pouquinho discutir um pouco sobre esses versículos. Que bom, meu irmão e minha irmã, que você já fez toda a leitura do capítulo 17. Vamos iniciar nosso estudo. No versículo 1, temos: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. No versículo 2 diz: e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Logo no versículo 1, nós vimos que Jesus Cristo chama os 3 discípulos que ele tem mais afinidade. Nós, ao ler a Bíblia, ao fazermos essa viagem pela Bíblia, nós já vimos que em outras ocasiões Jesus Cristo chamou apenas os 3, que eram os que ele tinha mais afinidade. Alguns comentadores dizem que eles eram aqueles que estavam um pouco mais avançados na fé, mas a maioria diz que Jesus Cristo tinha mais afinidade com eles, né? E para isso, basta você ler Mateus 26, 37, que você vai ver que lá no Getsemane, Jesus Cristo chama os 3 quando ele vai orar, certo? E os 3, nós já sabemos como é que a história se desenrola. Esse monte aqui, que Jesus Cristo os levou, alguns comentadores o identificam como o Monte Tabor, mas a grande maioria de estudiosos da Bíblia dizem que não pode ser o Monte Tabor, que seria o Monte Hermon. Por quê? Porque o Monte Hermon é mais próximo da região onde eles estavam, que é Cesareia de Filipe, né? Se a gente ler o capítulo 16, no versículo 13, a gente vai ver que eles estavam mais próximos de Cesareia de Filipe e do Monte Hermon. Indo Jesus, diz assim, o versículo 13 do capítulo 16, de Mateus mesmo: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Vocês viram que na parte A do versículo diz que eles estavam próximo de Cesareia de Filipe. Então, provavelmente o Monte Tabor não é, né? Grande chance de ser o Monte Hermon, né? Aqui no versículo 2 temos a transfiguração, certo? E o que é a transfiguração? De onde vem esse nome? Certo? O nome transfigurado ou transfiguração foi a tradução dada pela Bíblia Vulgata, uma das traduções da Bíblia, que a gente sabe que tem a tradução dos 70, tem a tradução do Rei James, tem João Ferreira de Almeida, né, que são traduções que são respeitadas no mundo todo, e a Vulgata também, certo? A Vulgata é usada mais pelos católicos, mas é uma tradução super respeitada. E aí ela traduziu o metamorfose do latim para transfigurado, certo? E Paulo já usou esse termo também lá na 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando
como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, transformado, também transfigurado, de metamorfose, certo? E agora vamos ler aqui o 3, o 4. Diz assim, os versículos 3, 4 de Mateus 17. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. E o versículo 5 diz assim: Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouve. Veja bem. Aqui a gente vai para duas correntes de pensamento. Uma das correntes de pensamento diz o seguinte: essa transformação, que você pode ler essa corrente de pensamento no comentário Brodmann. Uma corrente de pensamento diz o seguinte: Jesus Cristo passou pela transfiguração como uma forma de preparo para o que ele iria enfrentar, que a gente sabe que é a crucificação. No capítulo 16 de Mateus, ele falou isso para os discípulos, e no capítulo 17 ele vai voltar a repetir, para deixar bem claro para os discípulos que ele iria morrer na mão dos homens e depois ressuscitar ao terceiro dia. Então, o que acontece? Essa primeira corrente, ou essa corrente de pensamento, de ideia, diz o seguinte: Jesus tinha que passar por isso para se preparar, mas o mais importante da transfiguração foi devido às necessidades que os discípulos tinham de saber se Jesus realmente era o Filho de Deus. Apesar de a gente já ter visto em alguns outros textos que Jesus Cristo, Pedro diz: não, tu és o Cristo, tal e tudo, andou sobre as águas e tudo, mas os discípulos ainda tinham resistência em aprender, certo? Eles ainda tinham algumas dúvidas, e esse momento foi primordial para mostrar para eles que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Primeiro, lá atrás, quando Moisés entrava no tabernáculo, uma nuvem descia no tabernáculo, e aí todo mundo já sabia que Deus estava ali naquela situação. E aqui no versículo 5, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. A nuvem envolveu Jesus Cristo e os discípulos, e eles ficaram, eles vendo aquela imagem dos 3 lá, de Jesus, de Elias e de Moisés, e eles ficaram ali abismados com aquela situação, e a nuvem desceu, confirmando que o Senhor Jesus Cristo era o Filho de Deus. Outra coisa também que a gente pode tirar é que a nuvem fala, a ele ouve. A ele ouve. Então, esse gesto de Deus, essa forma sobrenatural de Deus mostrar aos discípulos que Jesus Cristo era o Filho dele, tira qualquer dúvida, põe à terra, põe ao chão, qualquer dúvida que os discípulos tinham se Jesus Cristo era ou não o Filho de Deus, certo? Essa é uma primeira corrente de pensamento. A gente pode
pode ler alguns versículos pela Bíblia que vai confirmar isso que eu estou dizendo aqui. Por exemplo, se você ler o Êxodo 33:9, você vai ver que quando Moisés entrava no tabernáculo, a nuvem descia. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Ok? Então a nuvem ia lá na porta e o Senhor falava com Moisés. E aqui uma nuvem arrodeia o Senhor Jesus Cristo, envolve o Senhor Jesus Cristo e eu estou sorrindo porque eu falei o nordestinês aqui, mas veja bem, então a nuvem envolve o Senhor Jesus Cristo e os discípulos vendo toda aquela imagem e ainda tem aquela frase, a ele ouve, né? Que é uma frase que você pode ver lá em Deuteronômio 18:15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Ok? Já uma segunda onda de pensamento, né, que você pode ver lá no comentário Moody, diz o seguinte: Elias é um representante dos profetas, né? Isso aí é comum, qualquer comentário que você ler vai dizer isso. Elias é um representante dos profetas e Moisés um representante da lei, né? É o criador não, é o escrivão dos 10 mandamentos, certo? Se você ler lá o Êxodo 20, você vai ver lá que Deus determinou que Moisés escrevesse determinadas ordens ao povo de Deus, certo? Lá no Êxodo 20. E esses representantes, né? Moisés morreu no deserto, mas ninguém encontrou o corpo, mas morreu. E Elias foi arrebatado. Carruagem de fogo, uma coluna de fogo e uma carruagem lá, arrebatou Elias. Nessa corrente de pensamento, eles dizem que esses dois representam, além da lei e da profecia, representam a volta do nosso Senhor Jesus Cristo na segunda volta. E aí o Senhor vai vir e Elias representaria as pessoas que seriam arrebatados lá no período do Apocalipse, né? E Moisés representaria aqueles mortos que seriam ressuscitados na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma forma de deduzir isso, mas todos são unânimes em dizer que um é o representante da lei e outro é representante das profecias, dos profetas, e que quando a gente lê aqui o restante dos versículos, né, o 6, o 7 e 8, que diz assim: ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Então, os comentadores afirmam, com base nesse versículo 8, que tanto a lei quanto os profetas, com base nesse texto, e principalmente no capítulo 8, no versículo 8, que tanto a lei como as profecias se cumprem em Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo veio para cumprir tanto a lei quanto as profecias do Antigo Testamento. Ok? Agora vamos ler os versículos 14 a 21 de Mateus 17. Diz assim: e quando chegaram para junto da multidão,
aproximou-se deles um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Versículo 21. Mas essa casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Gente, aqui nós encontramos mais um dos milagres de Jesus, né? Dessa vez, um jovem que tinha uma doença que de repente caía, e aí, independente do local, né, ele desmaiava, e aí, como o pai dele disse, caía no fogo, caía na água, caía na terra, caía em todo lugar, né, quando tinha a crise. Muitos acreditam que essa doença era a epilepsia, né, que o jovem era epilético. Alguns outros, né, acreditam que tinham duas motivações, tanto a da doença quanto a teológica, que seria o demônio no corpo do garoto, do jovem, certo? E aqui, quando ele diz assim, que acredita que era ação demoníaca no corpo do jovem, ele quer dizer que um ser humano pode sofrer uma ação destruidora de um demônio. E por essa agressão espiritual ser atingido a parte física, né? Mas a maioria acredita que foi uma cura, como Jesus curou outras doenças físicas, certo? Mas vamos aqui nos atentar a uma coisa, ao versículo onde Jesus Cristo diz que os discípulos não curaram o jovem epilético, o jovem que estava endemoniado e que por isso caía, devido à pequena fé, né? Uma coisa muito importante que a gente precisa adotar em nossa vida é que a fé, ela está intimamente ligada com a confiança. Quanto mais você tem confiança no Senhor, mais sua fé se desenvolve, né? A confiança está diretamente ligada à fé. Vou provar aqui para vocês com um versículo, com alguns versículos que estão lá em Mateus 14, do 25 ao 31, que é aquela história de Pedro quando ele caminha nas águas, né? Todos nós sabemos que Pedro vê o Senhor caminhando em direção ao barco e ele pede ao Senhor que ele caminhe também em direção a ele, e o Senhor permite, disse: venha, Pedro. E Pedro dá alguns passos na água, mas ele se apavora com a tempestade e afunda. Mas você vê que ele dá alguns passos. Então, o que faltou para Pedro não foi fé. O que faltou para Pedro foi confiança, né? Então, sua fé está intimamente ligada, diretamente ligada à sua confiança. Quanto mais você confia no Senhor, quanto mais você confia que o Senhor vai resolver aquele problema que está te afligindo, mais tua fé
se eleva, certo? Então, o versículo 21, esse versículo aqui que diz: mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Essa casta, alguns comentadores dividem os demônios em grupos, né? E esse grupo seria um grupo que você precisaria de ter mais um relacionamento mais íntimo com Deus por meio da oração e do jejum, né? Que nós já estudamos em outros capítulos. Mas boa parte dos comentadores, dos leitores, dos escritores bíblicos dizem que esse versículo foi adicionado, apesar de ele também aparecer em Marcos. Se você ler Marcos 9:29, que eu vou ler aqui para vocês. Respondeu-lhe: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Então, alguns comentadores dizem que esse versículo foi adicionado, né? Por não aparecer em algumas traduções importantes. Mas, como eu estou dizendo a vocês, também ele aparece em Marcos, em dois momentos diferentes, porque são dois livros escritos por pessoas diferentes e em momentos diferentes, certo? Vamos dar uma lida agora nos versículos 22 e 23 de Mateus 17, que é simplesmente o anúncio de Jesus Cristo, informando aos discípulos que está chegando a hora dele, né? Deixando bem claro, deixando explícito, não mais resumidamente, mas explicando detalhadamente o que iria acontecer com ele, certo? É a segunda vez que ele fala isso para os discípulos, né? Diz assim: reunindo eles na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Nós percebemos pela leitura que, mesmo sendo orientado por Jesus, mesmo sendo ensinados por Jesus, mesmo por estando há tanto tempo caminhando com Jesus, os discípulos eles ainda não tinham uma total compreensão do que Jesus veio fazer aqui na Terra, né? Então, por isso que eles terminam se entristecendo ao saber dessa notícia. Lá na frente é que eles vão fazer a compreensão disso. Uma coisa importante que a gente deve lembrar é que no versículo 9 de Mateus 17, Jesus Cristo pediu aos discípulos que não divulgassem aquela coisa, aquela demonstração do poder de Deus, aquela coisa sobrenatural da transfiguração. Então, por quê? Porque os discípulos, eles ainda não estavam amadurecidos para compreender aquela visão que tinham visto, né? E também para evitar que algo de tamanha grandeza estimulassem os revoltados com Roma a acreditarem que não, se o Filho de Deus está aqui conosco, nós temos que nos revoltar mesmo e ir para a guerra, ir para a batalha, tentar tomar nossa liberdade novamente de Roma. Então Jesus Cristo não queria que isso acontecesse, porque o reino de Jesus Cristo era do alto e não aqui da terra. Okay? Então aqui nos últimos versículos, de 24 a 27, a gente vai ver aqui mais um milagre, né? Que alguns comentadores falam que é um milagre pequeno de Jesus, mas a gente vai entender por quê. Vamos ler logo os versículos de 24 a 27.
Diz assim: Tendo ele chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu Pedro, viu? Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou. Ou seja, antes de ele perguntar, Jesus já estava respondendo. Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro, dos estranhos, Jesus lhe disse: Logo estão isentos os filhos. Mas, para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Tomando, e entrega-lhes por mim e por ti. O estáter era uma moeda, que era o equivalente a justamente o dobro do imposto. Então era o imposto de Jesus e o imposto de Pedro, que ele disse que Jesus pagava. Então o que acontece? Aqui nós temos 2 posições de pensamentos para esses versículos aqui. Uma primeira visão, que é a visão de Moody, diz o seguinte: Jesus Cristo usou desse milagre, desse pequeno milagre, para mostrar aos discípulos mais uma vez a sua onisciência, porque ele sabia que ia ter uma moeda na boca do peixe, certo? E a sua onipotência, porque ele pôde fazer Pedro pescar justamente aquele peixe que estava com a moeda. Foi o primeiro a fisgar a moeda. Então, Jesus Cristo demonstra sua onisciência, sua onipotência, e demonstra que ele não precisaria pagar esse imposto por ser o Filho de Deus. Lendo o comentário Brodmann, nós temos uma outra visão desses versículos, que é a seguinte: ela indica que o Senhor Jesus Cristo, mesmo podendo não pagar o tributo, para não escandalizar aqueles cobradores e os discípulos que não compreendiam que não devia pagar o imposto, por ele ser a autoridade máxima, por ele ser filho de Deus, então ele paga para não escandalizar. O nome desse princípio é o princípio do abandono dos direitos pessoais. Então, Senhor Jesus Cristo não precisaria pagar aquele imposto, mas ele paga só para não escandalizar, não magoar, não dar mau testemunho àquela pessoa que tinha dúvidas se ele deveria ou não pagar o imposto. Nós já vimos isso nas cartas de Paulo, em relação a alimento. Paulo falou que se ele era de escandalizar alguém ao comer determinada comida, ele evitava comer na presença daquela pessoa. Então, às vezes, você está do lado, não só como Jesus Cristo estava do lado dos discípulos, tiveram dúvidas se ele deveria pagar ou não o imposto, você, na sua caminhada cristã, também vai estar do lado de pessoas que vai ter dúvidas se o cristão pode ou não fazer determinada coisa. E aqui, a gente pode ler o 1 Coríntios 8,13. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne
para que não venha escandalizá-lo. Então você vê o cuidado que tanto Jesus Cristo como Paulo tem em não fazer determinadas coisas na presença de um irmão que pode se escandalizar com aquilo. E aí nós temos o irmão que é o cristão que está ao nosso lado, e nós temos também o não cristão, que a gente ainda está lutando para ganhar a alma dele. Quer dizer, que a gente está lutando, sendo servo, né, para ser usado para que essa alma seja ganha para Cristo, certo? Então, a gente tem que ter certos cuidados na nossa conduta na presença de outras pessoas que não estão amadurecidas ainda. Aqui eu vou deixar uma frase para vocês, terminando nossa aula, que diz assim: a fé de uma pessoa a torna livre, e o amor estabelece com que essa liberdade será exercida. Então Jesus Cristo, quando ele abre mão dos seus direitos como autoridade, em alguns momentos, não é em todo momento, né? Ali ele está tendo compaixão daquelas pessoas que estão perto dele, né? Ele está exercendo o amor, né? Então, que nós possamos, ao agir, mesmo quando estivermos exigindo os nossos direitos, pensar com amor no próximo, pensar com amor em todos esses ensinamentos que nós estamos tendo aqui no capítulo de Mateus, no Evangelho de Mateus, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. E eu peço a você que continue assistindo nossas aulas, que mande suas dúvidas, suas sugestões, certo? Que o pastor Luiz, o pastor Marcão, a irmã Simone e eu vamos responder com toda a alegria, certo? Com toda a vontade de servir a vocês. Então, que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, que a graça e a paz